Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de Sociologia, comentando e iniciando os nossos estudos na Sociologia, no pensamento de Comte. Moçada, vocês já devem, a maioria, espero eu, já deve ter ouvido falar em Comte, principalmente no que se refere à ideia de ordem e progresso, o jargão, né, a famosa frase da nossa bandeira. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o método conhecido como positivista e talvez vocês também já tenham ouvido falar sobre a lei dos três estados, né? Todas essas referências, seja a lei dos três estados, seja o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, seja o método positivista de construção de conhecimento, tudo isso tem a ver com Comte. Tudo isso tem a ver com Comte e tudo isso foi inaugurado pelo Comte, criado pelo Comte. A sociologia, propriamente, em Comte, ela recebe um nome diferente, ela recebe o nome de física social. De fato, o termo sociologia ele vai ser empregue pela primeira vez pelo Durkheim, que é seu defensor, seu continuador direto das ideias, claro, kantianas. E a ideia, então, é expor de onde esses termos propriamente vieram. Porque o que acontece? O Comte ele é meio esquecido dentro do pensamento sociológico brasileiro, porque como eu disse, né, o seu defensor mais direto, aquele que continuou o seu pensamento de maneira mais direta, foi o Durkheim. E o Durkheim ele acaba tendo um prestígio muito maior por diversas razões que não vem ao caso aqui, mas ele acaba tendo, né, um prestígio muito maior, a ponto de nós falarmos que Durkheim, Marx e Weber são os fundadores da sociologia, né? E nós acabamos por nos esquecer de que Comte foi o cara que começou com essa pretensão de criar uma ciência, uma área do saber que fosse capaz de elencar, de descrever as leis que regem o comportamento do homem em sociedade. Certo? Então é por esse ponto que nós começamos, né? Por esse ponto que nós começamos. A ideia de Comte não é estranha a vocês, ou não deveria ser, uma vez que vocês provavelmente já devem conhecer o Durkheim. Aliás, nós temos algumas aulas aí sobre Durkheim no canal. É essa ideia de conseguir descrever, conseguir enunciar as leis que regem o comportamento dos homens em sociedade. Olha que louco, né? Que louco. Essa ideia ela foi novamente proposta por Comte. Foi mal. Por Comte. Então, eu coloquei aqui para início da nossa conversa, eu coloquei o nome do livro mais famoso, que na verdade não é mas é uma coletânea, se eu não estou enganado, são 7 livros em que o Comte expõe o seu curso de filosofia positiva, né?
ele deixa aqui muito claro para nós, já no título, qual é a intenção. É deixar com que a filosofia seja tratada como uma disciplina do saber metafísico. Vocês estão vendo que o meu molequinho está passando aqui, né? Está passando atrás de mim, está dando uma olhadinha aqui, coçando o cabelo. Oi, Joaquim, fala oi pra turma. Oi, você viu o tênis? O que tênis? O dinossauro. Meu filho está procurando o tênis do dinossauro. Eu acho que o tênis do dinossauro não está aqui, já. Onde está? Deve estar lá na Wolverina. Vem cá, dá um oi pra turma. Oi. Aí, vem cá, fala oi. Oi, gente, esse é o meu molequinho. Ele está com vergonha agora. Eu pedi para ele não entrar, mas é o quarto dele, né? Então ele tem o direito de entrar. Bom, então fala oi pra turma, Jó, e deixa o papai continuar aqui dando aula. Vai. 1, 2, 3, go. Vai, Jó. Ah lá, fala oi. Oi. Então tá bom. Gente, então como nós estávamos falando, a ideia do curso de filosofia positiva é substituir aquilo que na visão de Comte seria uma filosofia negativa. Ou seria uma... E o que é essa filosofia negativa? É a filosofia que nega os sentidos, certo? Uma filosofia negativa é aquela filosofia que nega os sentidos. É aquela filosofia que não dá o valor que, segundo Comte, é o valor adequado aos dados dos sentidos, né? Aos dados fornecidos pelos sentidos, certo? E o mais importante para nós aqui, então, é que discutamos o que é esse positivo de Comte, né? Ou o que é essa filosofia positiva de Comte. Então, nós podemos elencar o seguinte, nós podemos dizer o seguinte: esse positivo, de onde vem o positivismo, é um método específico para olhar a realidade, certo? Um método específico para olhar a realidade. Eu já tenho, né, como eu disse, alguns vídeos no canal sobre o Durkheim. Lá eu explico com maiores detalhes o que é o positivismo, certo? Aqui eu vou, então, fazer simplesmente uma recapitulação, um resumão bem simples daquilo que deve ser entendido por positivismo, tudo bem? Aí, se você achar que está pouco, se você tiver dúvidas, ou me perguntem aqui, ou então vocês procurem os vídeos aí do Durkheim, que fala sobre o método empregado pelo Durkheim na análise da sociedade, e aí você terá informações mais rigorosas. Tudo bem? Então tá. O positivismo, gente, ele é caracterizado por se fiar simplesmente nos dados obtidos pelos sentidos, né? Então, em resumo, o método positivista é aquele, então, o método chamado positivismo, que opa, é aquele que considera como passível de conhecimento, ou então aquilo, que é esse passível de conhecimento? É aquele
está sujeito a ser conhecido, pode ser conhecido. Há uma possibilidade de ser conhecido, certo? O objeto, claro. Passível de conhecimento, apenas aquilo que pode ser experimentado pelos sentidos. Ou seja, aquilo que pode ser tocado, sentido, cheirado, enfim. Né? Em outras palavras, só é possível estudarmos coisas que se sujeitam à análise, ao cálculo, à medição concreta. Concreta. Certo? Então, se fica claro, não dá o positivista, ele está além da sua área de saber perguntar, por exemplo, se Deus existe. Por quê? Porque Deus, enquanto objeto de estudo, é algo não passível de ser conhecido pelos sentidos. Tudo bem? Essa é a ideia básica do positivismo. Essa é a ideia básica do positivismo. Portanto, gente, por favor, positivismo não tem absolutamente nada a ver com algo moral. Certo? Não se relaciona nada não se relaciona nada a algo moral, do tipo, uma filosofia positivista é uma filosofia que olha para as coisas boas do mundo, né? Ou que tenta retirar, extrair do mundo apenas as coisas boas. Não. Positivismo, positivista, curso de filosofia positiva é no sentido de aquilo que se mostra aos sentidos. Então, significa o seguinte: pode ser que existam coisas no objeto que não se prestam aos sentidos. Se isso é verdade, seria necessário, portanto, uma filosofia negativista ou negativa. Por quê? Porque são, de novo, traços de um objeto que não se prestam ao conhecimento. Então, positivo, gente, é simplesmente aquilo que está passível, que é passível de experimentação. De novo, de cálculo, de análise, de medição, de colocar na balança. Certo? De colocar na balança. Então, em resumo, o positivista será aquele que desconsiderará na sua análise, desconsiderará na formulação e na enunciação dos seus objetos aquilo que não se mostra aos sentidos. Certo? Estou batendo mesmo na tecla porque isso é de extrema importância. Canso de ver provas em que alunos escrevem que o positivismo é uma filosofia de bem com a vida. Não. Né? Positivismo é uma filosofia que considera apenas aquilo que pode ser experimentado pelos sentidos. Assim, então, se lhe perguntarem por que o senhor defende o capitalismo, aí você responde assim: defendo o capitalismo, afinal de contas o homem ele é egoísta por natureza, e esse egoísmo faz com que ele sempre queira coisas para si, e se ele tiver que passar por cima de alguém, ele vai lá e vai passar. Ótimo. Essa resposta não é uma resposta de teor positivista. Por quê? Porque você deu como justificativa para o capitalismo, você usou como argumento, né, para defender o capitalismo, a ideia de que o homem possui uma natureza.
E qual que é o problema? O problema é que essa natureza não pode ser medida, não pode ser calculada. Certo? Se nós entrarmos em uma máquina de ressonância magnética, não vai estar lá a sua natureza. Não vai estar a sua alma. Não vai estar a sua aura. Portanto, respostas com esse teor não são colocadas em questão pelos positivistas. Certo? Então, Deus existe ou não, não é uma questão positivista. O homem possui alma, sim ou não, não é uma questão positivista. O homem tem uma aura, uma energia que troca de cor e tem os chakras, né, que nos ajudam a viver melhor, e desde que balanceados eles nos possibilitam uma vida melhor e etc. Também não dá, para o positivista, isso é bobagem. Bobagem para, de novo, a construção do conhecimento. Certo? É uma questão que de novo, ela ultrapassa a barreira dos sentidos. Se ultrapassa a barreira dos sentidos, desconsidere. Tá? Então, não é simplesmente dizer Deus não existe. Não é esse o ponto. Se eu fui claro na minha explicação, o ponto não é esse. Por quê? Porque essa questão, ela ultrapassa aquilo que o positivista tenta responder. Certo? Então, um positivista, necessariamente, ele não é ateu. Embora isso seja muito mais provável, mas ele não é ateu. Ele só dirá, não cabe à metodologia positivista pensar, refletir, enunciar essa questão. É uma questão cuja enunciação ela é sem sentido algum. Sem sentido algum. Né? Esse é o ponto. Certo? Então, avançando aqui um pouquinho, a gente vai para o nosso segundo ponto a ser discutido. Então, se ficou claro, essa filosofia positiva, que vai receber o nome de positivismo, né, que vai ser conhecida como positivismo, e que eu vou chamar de positivismo ao invés de filosofia positiva. Certo? Um parênteses, isso se deve, né, eu chamar essa filosofia positiva de positivismo, isso se deve, claro, à minha orientação filosófica, que não toma como filosofia propriamente uma abordagem que desconsidera aquilo que está escondido dos sentidos. Né? Em outras palavras, eu já devo ter expressado isso em outros vídeos, a minha orientação filosófica é teórico-crítica, portanto, eu, como tal, não me nego mesmo a considerar uma filosofia que simplesmente se atém aos dados obtidos pelo sentido. Né? Existem outras coisas que estão além dos dados sensíveis e que nós devemos levar em consideração. Bom, fecha parênteses, afinal de contas, essa é a minha posição filosófica, vocês não têm que aceitá-la em hipótese alguma, só estou me justificando. Bom, então continuemos. Então, veja que o que Comte está querendo fazer é muita coisa, né? É muita coisa. Por quê? Porque ele está tentando olhar para a sociedade de modo tal
que ele consiga apenas pela pela experiência dos sentidos, chegar a leis, portanto, universais, que regem o comportamento do homem em sociedade. E por que isso é muita coisa? Porque até então, quer dizer, até antes de Comte, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma explicação de que o homem era do jeito que ele era em sociedade, porque ele era regido por uma certa natureza interior a eles próprios. Isso é muito claro em Platão, isso é muito claro em Aristóteles, isso terão algumas, haverá algumas modificações com Rousseau. O Montesquieu ele vai também começar a fazer algumas alterações, mas o fato indubitável é que se inicia com Comte a ideia de uma disciplina, de uma área do saber humano capaz de olhar para a realidade e explicá-la. Essa realidade, evidentemente, é a realidade humana por excelência, ou seja, as interações humanas e as relações que o homem mantém com aquilo que é entendido por sociedade. Então, dentro desse objeto de estudo, ou seja, das interações humanas e da relação do homem com a sociedade, dentro desse objeto de estudo, chegar a leis universais simplesmente pelos sentidos. Então, por que os homens fazem o que fazem em sociedade? Vamos ver. Vamos observar. E esse vamos ver vamos ver literal. Vamos observar. Certo? Vamos observar. É claro que essa abordagem, essa abordagem positivista, ela vai ficar muito mais acentuada e clara com o Durkheim. No caso ainda do Comte, estamos, como ele próprio afirma, no âmbito da filosofia positiva, na parte mais teórica do método, vamos colocar assim, do método não, da prática. Estamos mais na parte teórica da prática, estamos fundamentando, portanto, teoricamente, a prática positivista. Certo? Mas, então, a pretensão ela é enorme. Vou colocar aqui, enunciar as leis do essa, então, é a preocupação do senhor Comte. Enunciar as leis que regem o comportamento do homem em sociedade. Certo? Enunciar as leis que regem o comportamento do homem em sociedade. Por que isso é fodástico? Por que isso é muita coisa?
por que que isso recebe muita crítica também, né? Sobre as críticas nós deixaremos de lado, afinal de contas nós temos que entender o pensamento de alguém para poder criticá-lo. Então, por que que isso é muita coisa? Porque o Conte está falando assim, tal como, né? Tal como as ciências da natureza procuram pelas leis naturais, pelas leis que regem o comportamento da natureza, eu tenho a intenção de procurar e de encontrar as leis que regem o comportamento dos homens. Velho, é muita coisa, né? É muita coisa. Por quê? Porque você tem, então, desde lá do século XVI, do século XV e do século XVI, você tem um monte de gente que está olhando para a natureza de forma tal em que seja possível chegar a leis universais sobre o comportamento, ou seja, aquela observação do comportamento da maré lá na praia de Copacabana, ela é estendida para o comportamento da maré de qualquer praia do mundo. Isso significa que existe uma lei universal que rege o comportamento das marés. Certo? Essa é a ideia. Então, descobrir a vacina para a doença X lá no laboratório de uma universidade norte-americana, lá essa vacina não irá tratar apenas os norte-americanos, essa vacina pode ser aplicada para qualquer ser humano. Por quê? Porque, então o que isso significa? Significa que essa vacina, ela tem como característica fundamental curar ou sanar, né, um comportamento, ou bloquear, melhor dizendo, bloquear um comportamento universal do vírus X. Certo? Não é um vírus que atinge apenas os norte-americanos, mas é um vírus que atinge a todos os humanos. Né? Essa é a ideia. Agora, o que o Conte quer fazer? O Conte ele quer aplicar esse tipo de pensamento à realidade humana. Então, se ainda você não entendeu, por que eu estou dizendo que é sempre, nossa, que demais, que sensacional, que tudo mais, o que o Conte está querendo dizer? Ele dirá que o homem ele é regido por determinadas leis em sociedade. E portanto, que o homem, que o comportamento humano pode ser, além de compreendido, o comportamento humano pode ser previsto. Não entendeu ainda? Espero que sim. Mas para quem não entendeu, o Conte está dizendo que nós não temos livre arbítrio. Que existem leis que regem o comportamento do homem em sociedade. Que somos máquinas. Que somos animais. Simplesmente. Certo? Que o comportamento do homem ele pode ser previsto. A crítica está toda aí, evidente, né? Mas tem adeptos. Então, se
simplesmente não é tão simplesmente, mas o que o Comte pretende é enunciar leis que expliquem o comportamento dos homens em sociedade, não só na sociedade francesa em que ele estava inserido, mas de todas as sociedades. Então, moçada, o papel do sociólogo, o papel do estudioso, do que ele chamará de física social, é estar ao lado do governo, tá? Estar ao lado do Estado, para auxiliá-lo na maneira, em como conter situações que fogem da normalidade, ou situações que fogem das leis. Situações, portanto, que escapam ao comportamento dito normal de uma sociedade. Então, finalmente, né, para que nós caminhemos aí para o final da aula, eu vou comentar sobre a física social. O Comte, né, eu falei isso no início da aula, não é o Comte que vai dar o nome para essa nova área do saber de sociologia. Isso será colocado por Durkheim. Ele chamará de física social. Física social. O nome, eu acho o nome maravilhoso para que a gente consiga entender finalmente o que o Comte quer. Essa expressão, esse conceito física social, ele resume, né, ele comporta dentro dele tudo o que nós falamos até agora. Se você for capaz de entender e de expressar o que é a física social, você entendeu a aula de hoje. Você entendeu essa aula. Física social. Você não tem a física da natureza? Aliás, física já não significa aquilo que é natural? Lógico, physis é natureza em grego. A física... Então, existe uma ciência chamada ciências da natureza, certo? As ciências da natureza, ela estuda, evidentemente, o comportamento dos objetos naturais. Então, por que a pedra desce, a que velocidade que um projétil é lançado, de não sei aonde, não sei para quê. A biologia faz a mesma coisa, né? A química faz a mesma coisa. Todas essas disciplinas, todas essas áreas do saber, elas são capazes de gerar leis. Gerar leis, não, desculpa, gente. Elas são capazes de descobrir, no sentido mesmo de tirar aquilo que está encoberto, manja? De descobrir as leis que regem, por exemplo, o comportamento do coração. Por que em tais circunstâncias o coração ele bombeia sangue assim e ele recebe assado? Porque o que influencia num índice glicêmico alto, um índice glicêmico baixo? Você pode ter certeza que nenhuma dessas respostas estará lá, por exemplo, não, porque você nasceu, a sua aura estava, não sei, apontada para Júpiter, e depois, não sei o que, lá de Marte, entrou assim com Urano, deu treta. Não, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma quantidade
de glicose no sangue, enfim, de açúcar no sangue, que pode ser medido, que pode ser calculado e que será colocado dentro lá de uma tabulação e dependendo da concentração de açúcar ou de carboidratos na sua circulação sanguínea, você será taxado de tal. Dependendo daqui da sua tabulação da linha tal, você será tratado de tal. E assim, uma vez conseguindo entender porque e assim, uma vez enunciado o senhor está com diabetes, a ideia é o que é possível para alterar este comportamento. Certo? A física social, ela vai fazer a mesma coisa em relação ao comportamento dos homens em sociedade. Eu estou falando isso há 35 minutos. Então, para o Comte, o homem em sociedade, ele tem um determinado comportamento. Esse comportamento ele pode ser previsto. Ele pode ser previsto. O que é previsto, gente? Ele pode ser antecipado. Olha só, é muito mais fácil do que vocês possam imaginar. Dadas as condições, então vamos pensar. Dadas as condições, falta de emprego, desconfiança em relação ao poder político atual, miséria, inflação, dadas tais características, haverá revolta. Então, essa claro, eu estou dando um exemplo, mas essa é uma lei, né? Vamos supor, essa seja uma lei. Inflação. Olha como que é uma equação matemática. Inflação mais desemprego mais insatisfação com o governo atual, isso tudo igual revolta. Então, é claro, essa foi uma lei descoberta pelos sociólogos, físicos sociais. E como que eles descobriram isso? Afinal de contas, esses homens, esses eventos, eles não podem ser colocados em laboratório, como lá na física da natureza? Evidentemente, isso foi observado pela história. Então a história vai ter um papel importantíssimo. Vamos olhar para a história do passado. Vamos pegar Roma, vamos pegar Grécia, vamos pegar Pérsia, vamos pegar Egito. Quando que ocorreram revoltas lá? E aí você, olha, existe um padrão que se repete. Tá? E esse padrão é insatisfação, papapá, papapá, papapá. Então, se somar essas três coisas, inflação, insatisfação, desemprego, igual revolta. Qual que é o papel, portanto, do físico social? É fazer com que essa revolta não aconteça. Então, o papel do físico social ele é de extrema importância para o Estado. Por quê? Porque revolta nunca é boa para o Estado. Nunca é boa para o Estado. Afinal de contas, o Estado ele representa o poder estabelecido. Então nunca é bom. Então é bom sempre ter lá ao lado do presidente um físico social. Aí o físico social vai falar assim, olha, senhor X, o senhor tá faltando um pontinho aí, ó. Na nossa escala aqui, tá faltando um pontinho para começar a ter umas revoltas aí na região X. Lá no norte, ó, é possível que exista lá uma revolta. E aí das duas uma. Ou o senhor ameniza um desses pontos aqui, ou o senhor já pode mandar lá a tropa de choque para conter, porque o bagulho vai ser louco. Certo? Olha só que sensacional, velho.
as revoltas e as revoluções, elas são previstas. Então, ele está dizendo assim, o governo, o Estado que deixa uma revolução acontecer, das duas uma, ou é porque não tem ao seu lado um grupo de físicos sociais, ou é porque simplesmente é negligente. Porque o poder ninguém quer perder. Então é negligência. Negligência. Porque isso vai acontecer. De uma maneira um pouquinho mais simples, claro que aí com as devidas proporções, é só uma comparação, você pode pensar o comportamento das pessoas dentro do Big Brother, né? Aqueles comportamentos são comportamentos construídos, certo? Eles são forjados na medida em que você tem grupos de especialistas, psicólogos, na maioria das vezes, behavioristas ou positivistas, né, que dirão assim para o Boninho, né? Olha, o homem, ele tende, né, é uma lei humana que na ausência de comida, na ausência de lazer, na ausência de tais coisas, ele ficará agressivo. Ah, agora que eu vi aqui, nossa, como esse... ele ficará agressivo. Mas quanto de comida que ele suporta? Como que essa comida tem que ser racionada? Quanto que eu posso dar? Quanto que eu não posso dar? Então, você vê que tudo aquilo que acontece no Big Brother, está já programado. Essa prova aqui, ela tem que ser para levantar a moral de alguns e para baixar a moral de outros para dar treta. A treta, ela é forjada, a treta, ela é construída. Hoje a prova tem que ser de resistência. Por quê? Porque tal. Hoje a prova tem que ser de conhecimentos intelectuais, digamos assim. Por quê? Porque isso. Certo? Hoje vai ter que ter um presentinho para eles. Por quê? Porque a gente pegou muito pesado. Então vamos dar um presentinho agora, vamos dar um regalo, vamos dar uma felicidade lá para eles, né? Vamos dar um pouquinho de prazer para eles, porque daqui 2 dias a gente vai ter uma prova que vai arregaçar. Então, é isso, velho. É isso. Dá bebida lá pra molecada, tá sem beber, tá todo mundo, né, carente. Dá bebida pra molecada, vai lá, faz coisa embaixo do edredom. Certo, gente? Então, esses comportamentos... isso que eu acabei de falar, claro, com as devidas proporções, não é um exagero. Isso daí é da psicologia behaviorista ou da psicologia comportamental, que tem como fundação, claro que não é direta, mas que tem como fundação o positivismo, que tem como fundador o Comte. Certo, moçada? Então ficamos aqui nessa aula, espero que tenha ficado clara a ideia de positivismo, a pretensão a que Comte a pretensão de Comte ao enunciar leis universais, né, que regem o comportamento do homem em sociedade, e essa ideia de física social. Na próxima aula nós falaremos, e espero eu, sobre a lei dos 3 estados e sobre a expressão ordem e progresso, certo? O evolucionismo e tudo mais que tem a ver com isso. Maravilha, moçada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, até mais, valeu, muito obrigado.